Oi, Paula. Oi, família. Como vocês estão? Tudo bem? Hoje eu vou demonstrar a revisão que eu fiz depois das solicitações da Paula com algumas dúvidas e mostrar essas alterações e também levantar alguns outros pontos que eu acho que ficariam melhores de acordo com o que vocês sugeriram, tá bom? A primeira já é bem perceptível aqui na fachada, que é a alteração das portas camarão, né, em formato ripado, que eu alterei por brises fixos, né? Esses brises fixos vão baratear bem a construção e também eles vão cumprir o papel que eles têm, que é de dar essa estética da casa, controlar um pouco a incidência solar nos quartos, mas o principal ponto mesmo é tentar reduzir os custos que uma esquadria daquela de alumínio ficaria em torno de 100, 120 mil reais só da esquadria de alumínio. Então a gente tenta reduzir esses custos e manter uma estética agradável também, seguindo a lógica da casa, tá? Então vou demonstrar, vou fazer um passeio aqui mais próximo para que vocês entendam como é a estrutura, como funciona. Aqui na varanda vocês têm uma noção de como é por dentro dos quartos e como ficaria, por exemplo, vocês enxergando dentro do quarto, uma proporção da pessoa para vocês entenderem a altura, a estruturação. O guarda-corpo permanece o mesmo e você tem uma real noção de como são os brises. Eles são importantes porque faz parte da fachada, da ideia de fachada da casa e é uma coisa super relevante. Um outro detalhe que a gente alterou aqui foi a questão das cercas, né? Foi um questionamento da primeira revisão, como seriam as cercas da casa. Nas fachadas frontais, a gente permite uma cerca até 1,5 m, então eu coloquei uma cerca viva, de forma que ela ficasse no perímetro da casa. Então, ela não faz todo o percurso da fachada frontal, porque é importante que a gente mantenha a casa integrada com a rua, né? Então, a fachada principal ela segue completamente livre e a cerca viva é interrompida aqui, né, nesse ponto, no início da descida do talude. Fica as cercas vivas. Aqui no fundo também eu coloquei essa cerca viva para impedir animais. No caso do condomínio não vai ter muitos problemas, até porque 1,5 m não impede ninguém de entrar nos ambientes, né? Mas é importante para a entrada de animais. Um outro detalhe foi a adição das cercas laterais, que são permitidas até 2 metros. Coloquei cercas tipo alambrado, são cercas para os fundos e para os lotes do vizinho. Então ela percorre todo o perímetro da casa de forma é, bem uniforme, né? Ela tem um formato verde, tem a cor verde que se integra bem à paisagem. Outro detalhe que vocês comentaram comigo foi em relação à fachada dos fundos, que foi a alteração das janelas. E já adianto para a gente conversar sobre a portinhola também lateral que vocês solicitaram. Solicitaram um acesso, né, limitado pelo portão social e eu coloquei aqui uma portinhola de 2,10 para limitar esse acesso. Então só entra aqui quem tem a chave e já dá acesso àquela área técnica dos fundos, né, que a gente já tem as janelas de TV e as janelas que vocês pediram que fossem baixas. Eu alterei todas as janelas porque não faria sentido a gente ter janelas altas aqui e as janelas baixas. Então tentei manter as alturas rentes à altura da porta, não são janelas grandes, tem 1 m de altura por 1,20 de largura, tá? Na área de serviço nem precisaria ter janela se a porta aqui fosse de vidro, mas eu mantive mesmo assim, aqui no pedido de vocês. E assim ficou a fachada dos fundos. É uma fachada muito pouco vista, tá? Então ela realmente não é relevante é, a ponto de da gente ter um enorme apego estético com ela, mas ela ficou dessa maneira. Aqui tem a casa de gás, o banheiro social e aqui a gente entra para a área do deck. A cozinha, para vocês terem ideia como vai ficar essa janela, a posição dela, churrasqueira,
e aqui aonde vai ficar a TV. A TV vai ficar bem centralizada aqui e, e área de serviço, tá? Ficou dessa forma. Agora, um outro detalhe que vocês viram foi em relação ao quarto de hóspedes, né? O quarto de hóspedes a gente não alterou, mantivemos a janela no mesmo lugar, até mesmo para valorizar essa melhor insolação, a questão da, do brise também em barrar o sol, que ele é um elemento decorativo e bem importante para a fachada. Então nós mantivemos no mesmo lugar, tá? Os banheiros da suíte, que foi um ponto importante que vocês levantaram em relação às clarabóias. O que acontece? Para a gente manter uma planta enxuta dessa forma, a gente precisa que os módulos de banheiro fiquem é, alinhados. Eu não consigo ter janelas para os dois lados. Para o corredor eu consigo, tanto que eu coloquei, a gente tirou as janelas de clarabóias e colocamos elas para os corredores, nas suítes principais, né? Mas a suíte voltada para a área de circulação, ela, por lei, a gente não pode colocar janelas para as áreas de circulações. Então, apenas nesses locais, eu coloquei janelas tipo lanterninha. Vocês não gostaram da clarabóia, então eu coloquei janelas tipo lanterninha, que é uma janela acima, ela fica acima da laje, mas ela não é no teto. Então, quando você está no banheiro e vê a janela, ela só está um pouco acima. É uma janela alta, tá? Que vocês conseguem fazer a limpeza dela por aqui, com algum tipo de escada, ou também vocês conseguem abrir ela por aqui com tranquilidade, com um elemento vertical, uma maçaneta vertical, né? E para fazer a limpeza dela por cima também é simples, porque a casa ela não tem uma dificuldade de acesso. Se a pessoa colocar uma escada aqui, ela consegue acessar o topo da casa, tá? Eu não vou colocar aqui uma escada metálica fixa porque vai ficar feio na fachada, mas qualquer escada de serviço acessa o topo da casa tranquilamente. Para fazer qualquer tipo de limpeza na laje é tranquilo, porque não tem telhado. A gente vai trabalhar com a laje impermeabilizada. Vai ser super natural subir e fazer limpezas aqui. Então é super tranquilo ter clarabóias ou janelas tipo lanterninha. E exclusivamente nesse ponto aqui é importante que a gente tenha, porque senão a gente vai ter que mudar todo o layout dos quartos para jogar todos os banheiros para a fachada, sabe? Então não ficaria legal, aumentaria o tamanho da casa, mudaria o módulo do acesso de veículos. Isso não é interessante. Um outro detalhe que vocês me pediram também foi colocar uma janela na última suíte. Então, eu acho que não faz muito sentido, tá, gente? Porque, como a gente viu lá, a gente não tem nenhum tipo de vista para cá. A gente tem a mata, que a casa está mais baixa. Então, por esse detalhe não é relevante. Para o detalhe de iluminação, também não é. A gente tem grandes portas aqui de 3,4 por 2,50. Isso é muito mais do que necessário, muito mais do que necessário para iluminar o quarto, tá? E segundo, se a gente colocar uma janela aqui no meio dessa parede, ficaria extremamente difícil para compor, tá? A gente teria que colocar cortina, diminuiria a faixa de circulação das camas e, principalmente, eu acho que mataria a fachada. Aqui vocês têm uma noção de como fica a fachada, com uma visão parecida lá da casa do tio de vocês. Fica mais ou menos aqui a casa do tio de vocês. Enxergariam a casa com essa vista. Olha como fica bonita a composição com apenas uma janela do corredor aqui nessa fachada cega. Se a gente colocar uma outra janela aqui, ficaria uma composição estranha e as perdas seriam muito maiores do que os ganhos, tá? Estou lendo aqui o relatório para ver se tinha mais alguma coisa. Acho que é isso, né, pessoal, que vocês me pediram. Eu acredito que a casa tá bem bonita. Ela tá bem arborizada. Aqui o fireplace, vou dar mais uma passada com vocês. O muro de gabião, que é uma contenção em pedras anamadas.
Coloquei mais alguns paisagismos. Eu gosto de fazer essa decoração para vocês entenderem bem como funciona. Ah, eu fiz uma modificação aqui no acesso da garagem. A porta, eu coloquei uma porta de correr na garagem, tá? E coloquei uma porta para os fundos também, que caso alguém queira dar uma manutenção aqui nos fundos, pode entrar pela garagem e acessar a casa de máquinas. É importante. Então aqui, depois do acesso das pessoas pela garagem, ignorem cores, tá, gente? Internamente, que internamente está tudo muito cru. A pessoa já entra diretamente pela escada e dá lá na sala de TV e no hall. Então, essa foi mais uma modificação. Uma outra modificação foi que eu alinhei e fiz de forma igual os espaços para o bicicletário e depósito, tá? O espaço do bicicletário estava muito pequeno, não estava adequado para bicicletas grandes. E acredito que seja isso, pessoal. Qualquer dúvida que vocês tiverem, tá? Eu estou à disposição para a gente esclarecer e modificar.